Olá. Vamos esperar o pessoal entrar. Eu vou organizando aqui. Olá pessoal, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar e aí eu já começo o assunto de hoje, tá? A gente vai falar sobre gerenciamento do envelhecimento, né? Um assunto super importante, super atual. A gente vai tentar, ontem a gente começou a falar sobre esse gerenciamento e acabou não conseguindo, justamente porque a gente teve um problema no Instagram, né, o vídeo caía, né, depois de tantos minutos a gente estava tendo problema do vídeo cair, né, então a gente não conseguiu concluir o assunto ontem, a gente só iniciou, né, falando um pouco sobre gerenciamento do envelhecimento, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho e aí a gente já inicia, tá? Pessoal, quem já quiser mandar dúvidas e perguntas, eu já vou deixar a caixinha ali aberta para dúvidas, ou até mesmo nos comentários a gente já pode ir colocando as dúvidas que assim que eu puder eu já vou respondendo. Tá bem? Eu vou esperar então, que o pessoal deve estar entrando ainda. Tudo bem, pessoal da Gales entrou também. A Ana, tudo bom, Aninha? Hilton eu não conheço pessoalmente ainda, só por página social que a gente conversa às vezes. Andrelise, linda, live maravilhosa das queridas Samantha e Andrelise, adorei ver vocês, fiquei super orgulhosa e super feliz mesmo. Amo ver o crescimento, né, e o sucesso de todos vocês, e de coração mesmo, torço muito por vocês, todos. Não me canso de falar isso, né, e é realmente essa é a verdade, né, a gente tem que realmente poder torcer e saber que, né, o sol nasce para todos e que a gente tem que fazer o nosso melhor, né, quanto melhor professor a gente for, melhor o nosso aluno. Quanto melhor o nosso aluno responder, quer dizer que a gente realmente cumpriu a nossa missão. E isso me deixa muito feliz. Ai, adorei, Andrelise. Adorei mesmo e vou participar das próximas, tá? Pode ter certeza que eu vou estar lá, tá? Fiquei bem feliz. E olha, achei assim sensacional mesmo, né? Então, super importante. Esperar mais um minutinho e a gente começa. Oi, Mi, tudo bom? Samantha também tá vindo, tá chegando. Vivian. Gente, deixa eu aproveitar enquanto o pessoal tá entrando, eu quero falar pra vocês. Eu até mandei pra alguns contatos meus do Instagram já um vídeo, na verdade uma live, né, que ficou gravada na página do Dr. Vitor Sorrentino, né, gosto muito do trabalho dele. E ele falando com o Dr. Anthony Wong, tá? Esse Anthony Wong, ele foi... ele é toxicologista, é médico, ele é chinês, mas ele mora muitos anos no Brasil. Então ele falou sobre a questão do coronavírus, do Covid-19.
Gente, uma explicação extremamente sensata, exatamente o que eu penso, tá? Ele falou sobre toda a questão de como é que funciona um vírus, qualquer vírus, né? Como que os vírus funcionam. Então, achei extremamente interessante as colocações dele. Sigam o perfil dele no Instagram, eu até coloquei nos meus stories agora o Instagram do Anthony Wonk, tá? Sensacional a explicação dele, tá? Falando sobre que a gente não tem que fazer a quarentena, né? E ele explica por quê de uma forma muito coerente. Ele fala que a gente tem que fazer sim distanciamento social, uso de máscara, tomar todos os cuidados, porém ele defende uma linha, né, de não fazer a quarentena, e ele explica, né? E quem estuda na área, a gente estuda virologia na faculdade também, a gente vê que é muito coerente, muito científica a explicação dele, né, em relação a questão do vírus, a questão de imunidade, da curva viral. Quem puder assistir essa live, tá? Eu mandei para algumas pessoas no meu Instagram, me chamam que eu tento mandar para vocês. Se não, entre no perfil do Dr. Vitor Sorrentino ou no perfil do Dr. Anthony Wonk e assistam, tá? Tirem suas próprias conclusões, mas eu achei isso muito sensato e muito coerente, né, as colocações dele, né? Então achei que realmente foi sensacional, assim. Quem tiver a oportunidade, olha, que eu acho que pode mudar um pouco a nossa visão, assim, do que a gente está vivendo hoje, tá? Mas então vamos começar a falar de gerenciamento da pele, tá? Gerenciamento do envelhecimento, na verdade, desculpa. Ontem eu comecei falando, né, a gente sabe que para gerenciar o envelhecimento, a gente precisa fazer um gerenciamento intrínseco e extrínseco, né? Então a gente não tem que só fazer procedimentos estéticos para deixar a pessoa com a pele, enfim, mais rejuvenescida. A gente tem que sempre pensar em todos os pilares, né? Que a gente tem a parte intrínseca e extrínseca completamente envolvida nesse gerenciamento do envelhecimento. Eu lembro que quando eu estava no 2º grau, eu fiz um trabalho de faculdade, e esse trabalho era um tema livre, eu escolhi falar sobre envelhecimento. E eu fui entrevistar um geriatra aqui de Novo Hamburgo, até hoje ele atende trabalho, uma pessoa muito conceituada, e eu fiz um questionário, né, perguntei para ele, uma das primeiras perguntas que eu fiz era sobre com qual idade a gente começa a envelhecer, né? E para minha surpresa, na época, ele me respondeu que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce, né? E é exatamente isso que acontece, né? O processo de envelhecimento, ele é intrínseco, geneticamente programado, e a gente não consegue hoje ainda mudar a genética, não consegue dar um stop e dizer, ó, vamos parar de envelhecer, né? Isso não existe, a gente não consegue alterar a genética. O que nós podemos mudar é a epigenética, né? Através de modulações fisiológicas, através de vitaminas, minerais, enfim, toda a questão do intestino. Hoje a gente sabe que o intestino é considerado o segundo cérebro, e a gente tem toda uma questão inflamatória, então relacionada a questões intestinais, e a gente consegue também modular e melhorar muito o nosso organismo, né, modulando essa questão intestinal também, né? Então, extremamente importante essa questão intrínseca. Eu sou apaixonada por essa área de fisiologia integrativa. Eu acho que hoje a harmonização facial não funciona mais sem a gente falar de fisiologia integrativa, né? Sem a gente saber os parâmetros, né, do que o paciente tem de vitaminas, de minerais, cortisol, vitamina D, né? Enfim, a gente está falando muito de vitamina D agora. Eu já tenho um tempo que eu estou estudando essa parte toda de fisiologia integrativa. Agora eles falam muito da vitamina D também por causa do Covid-19, que eles relacionaram uma diminuição de vitamina D em pacientes que foram a óbito, né, devido ao vírus. Então realmente a gente sabe que a vitamina D, ela está envolvida em vários processos do nosso organismo, diversos, inclusive proteção contra vários tipos de câncer, e também principalmente na questão de imunidade, né? Então é muito importante a gente ter uma vitamina D num nível adequado, né, principalmente nesse período que a gente vai começar de inverno, para poder ter boas respostas e nosso organismo reagir da melhor forma possível sempre, tá?
E isso tudo tem a ver com o gerenciamento do envelhecimento, né? Como que a gente vai envelhecer saudável? Para envelhecer saudável, a gente tem que poder enxergar isso dessa forma. Eu falo para os meus alunos hoje, não adianta a gente botar o melhor produto no nosso paciente, encher de toxina botulínica, encher dos melhores preenchedores, se o meu paciente estiver enferrujado por dentro, né? Aí a pessoa vai, faz a aplicação de toxina e ela durou 2 meses a toxina, né? Por que ela durou 2 meses? Num paciente ela dura 5, 6 meses, 4 meses, e no outro paciente ela dura 2 meses, no outro 3 meses. Por quê? É totalmente intrínseco, né? Claro que existem marcas, diluições, tudo isso a gente sabe, né? Mas mesmo usando a melhor marca, né? Hoje no consultório, enfim, nos meus pacientes todos eu sempre procuro usar as melhores marcas, né? Então eu uso o melhor produto, diluo da melhor forma possível, né? E coloco uma quantidade adequada de produto, e a gente vê que alguns pacientes têm uma durabilidade enorme e outros pacientes têm uma durabilidade muito menor. Por que isso, né? Totalmente relacionado a fatores intrínsecos, né? Então, pessoas com níveis hormonais, né, que não estão adequados, vitaminas, minerais, zinco, a gente sabe que a toxina é zinco dependente, então níveis baixos de zinco, né? Então tudo isso faz com que a gente não tenha uma resposta adequada aos procedimentos estéticos, e a gente não está conseguindo gerenciar o envelhecimento, né? Então é importante sim a gente poder ter, né, essa informação em relação ao paciente para poder estar indicando. Hoje nós biomédicos, enfim, dentistas, todos podemos prescrever essa questão toda de vitaminas, minerais, ortomolecular, né? E já tá modulando, né, esse paciente com essa questão toda para deixar da melhor forma possível para receber os procedimentos, né? Muita coisa sim vem de dentro. Tá? Então, pacientes que vão responder diferente aos procedimentos estéticos é porque, né, tem a ver com a questão intrínseca. Inclusive os bioestimuladores de colágeno. Quando eu vou fazer um sculptor no paciente, eu falo para ele, ó, a gente vai estar usando um dos melhores bioestimuladores de colágeno disponíveis hoje, né? É um produto caro, quem trabalha na área, quem faz o procedimento sabe que não é um procedimento barato, é um investimento, que os resultados são sensacionais, são muito bons, porém o resultado vai ser diferente de um paciente para o outro, né? Então, o paciente vai responder de formas diferentes. O colágeno, a gente precisa de aminoácidos, a gente precisa de vitamina C, a gente precisa do ferro, a gente precisa de cobre, né? A gente precisa do zinco, inclusive, tá? Porque o zinco vai aumentar a absorção do cobre, né? O selênio a gente precisa, porque o selênio vai fazer o quê? Vai proteger a vitamina C, né? Então a gente precisa ter condições apropriadas para o organismo poder transformar, né, para ele poder realmente sintetizar o colágeno, porque a gente não entrega o colágeno pronto, né? A gente entrega um produto que vai estimular os nossos fibroblastos a formar o colágeno novamente, colágeno, elastina e ácido hialurônico. Mas a gente tem que ter um ambiente favorável para isso. Se a gente não tiver as vitaminas e os minerais adequados, a gente não vai conseguir formar ou vai formar de uma forma inadequada, tá? Então, gerenciar o envelhecimento é gerenciar o paciente também e principalmente intrinsecamente, tá? Extremamente importante, tá? Então isso, hoje a gente tem que começar a olhar isso de uma forma diferente, tá? Aí não adianta só olhar para o paciente e enxergar rugas na testa dele e querer fazer toxina botulínica. A gente tem que poder enxergar o paciente como um todo, até porque nós somos o quê? Somos da área da saúde, nós somos promotores da saúde. Então a gente também pode e precisa, deve, na verdade, estar promovendo a saúde, enxergando o paciente como um todo, tá? O que você acha sobre tomar colágeno? Realmente funciona? Então, existem precursores. Tomar o colágeno pronto, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar tomando ele vai se degradar em aminoácidos, e os aminoácidos sabem que formam o quê? Proteínas no nosso organismo. Então a gente pode distribuir esses aminoácidos e pode formar qualquer proteína que esteja em deficiência no nosso organismo. O nosso organismo pode não fazer o colágeno, porque ele não acha o colágeno importante e vital. Então ele vai fazer o quê? Ele vai formar qualquer proteína em deficiência no meu organismo usando aquele produto, tá? Então nem sempre a gente forma o colágeno. Existem hoje precursores de colágeno,
que funcionam muito bem, tá? E também, se a gente não tiver um bom aporte a gente precisa desses aminoácidos, a gente precisa da vitamina C, a gente precisa do ferro, né? Vitamina C é legal a gente tomar, o ferro não precisa porque a gente, né, tem feijão, tem na carne, enfim, a gente tem hoje um aporte adequado de ferro, a não ser que uma pessoa realmente tenha deficiência, sim, teria que fazer, né, o aporte, teria que tomar o produto. E aí a gente também tem o cobre, que ele é super importante, tá? Para tornar a molécula de colágeno solúvel. O zinco, que a gente sabe que o zinco vai fazer o quê? Ele vai aumentar a absorção do cobre, tá? E além disso, o zinco não funciona só no colágeno, ele funciona também na toxina botulínica, ele ajuda a fixar o produto, tá? Tem o selênio também, que é extremamente importante. O selênio a gente precisa dele para proteger a vitamina C. Sem a vitamina C também a gente não vai formar colágeno. Além disso, silício orgânico, que então entrariam esses precursores de colágeno, que é o Ex-Nutriment, Verisol e Companhia Limitada, tá? A gente precisa, o silício orgânico é um dos principais da cadeia do colágeno, então a gente precisa do silício orgânico sim, né, para fazer esse aporte adequado. Mas se a gente não tiver os outros de uma forma adequada, a gente não vai formar o colágeno. Tá? Então a gente vai estar oferecendo o produto e eu só vou utilizar ele da forma adequada se eu tiver em sintonia com todos os outros minerais, tá? E vitaminas que a gente precisa. Tá? Então a gente vai precisar o que? A gente vai dar para o organismo, só que a gente tem que ter um terreno preparado para isso. Tem que estar tudo andando conforme a gente precisa para poder formar o colágeno de verdade. Tá? Então, dessa forma que funciona, não é simplesmente só tomar o Verisol, por exemplo. Sim, o Verisol é importante, ele é o silício, tá? O Ex-Nutriment, inclusive, porém, a gente ele vai se degradar em aminoácidos, e se a gente não tiver um bom aporte de vitamina C, ferro, cobre, selênio, enfim, tudo isso que a gente acabou de citar, a gente não vai ter a formação de colágeno. Tá? A gente precisa de tudo isso de uma forma adequada no organismo para realmente ter a formação do colágeno, tá? Além disso, falando da parte intrínseca, quem foi meu aluno, quem já teve aula comigo, sabe que eu sou apaixonada por isso e que eu acho que não se faz harmonização facial sem falar na parte intrínseca, sem falar em fisiologia integrativa, tá? Não se faz mais hoje mesmo, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que o nosso resultado vai ser inferior nos pacientes que não estão de acordo, tá? Que não estão funcionando bem intrinsecamente, tá? E a parte extrínseca, que é extremamente importante, a gente precisa o quê? A gente precisa, então, poder olhar para o paciente e poder indicar o melhor tratamento, procedimento para a idade dele e para o nível de envelhecimento do paciente. Tá? O que seria gerenciar o envelhecimento? É convencer as pessoas de quanto mais cedo eles começarem a fazer procedimentos estéticos, melhor, porque eles vão estar prevenindo, né? E não vão deixar a pele chegar num nível de pitose, de rugas profundas, né? De deficiência de colágeno, elastina e ácido hialurônico acentuado, tá? Evitando assim o envelhecimento. Tá? Então a gente não consegue parar o envelhecimento porque é genético, a gente não consegue dar um pause no envelhecimento, mas a gente consegue sim retardar os sinais de envelhecimento na pele através de diversos produtos intrínsecos e extrinsecamente falando, tá? Vitamina C, tomar 1 grama uma vez ao dia, 2 vezes de 500 miligramas, ou não tem diferença? Paty, não tem diferença. O que é legal? A vitamina C é legal tomar longe das outras vitaminas, porque a vitamina C ela pode oxidar outras vitaminas, tá? Então essa foi a orientação que eu recebi. Quando tomar a vitamina C, tomo ela sozinha e depois tomo as outras vitaminas, D, enfim, qualquer outra que for que tu esteja tomando, tá? Então é só essa informação importante sobre o uso da vitamina C, tá? E a parte, então, que a gente estava falando agora, a parte extrínseca, às vezes os meus alunos falam assim, ai, prof, o que eu indico para esse meu paciente, tá? E chega com uma queixa, por exemplo, de sulco nasogeniano, tá?
O sulco nasogeniano é uma das principais queixas que a gente tem no consultório hoje, porque os pacientes não sabem, às vezes, como pedir o que eles querem melhorar. Eles vêm falando que eles têm o sulco muito marcado. A gente sabe que o sulco nasogeniano, no envelhecimento, ele não é a causa, ele é uma consequência. Ele é uma consequência do deslocamento dos coxins de gordura, tá? E eles caem aonde? Eles vão caindo em cima dessa região, e a gente sabe que isso aqui é uma região, uma gordura resistente, que acaba ficando, pesando e deixando essa região mais afundada, né? Além de toda a questão de reabsorção óssea, que a gente sabe que existe, acontece também a reabsorção de gordura, por isso que a gente vai perdendo gordura dessas regiões, tá? Mas nem toda a gordura é reabsorvida, tem essa gordura resistente, que principalmente cai por cima dessa região aqui, né? E a região de Jowls, que é essa região que a gente perde definição de mandíbula, tá? De contorno facial. Então a gente tem aqui aquela gordurinha que também é resistente, tá? Então realmente a gente tem essa questão, né, de reabsorção, tanto óssea quanto de gordura, mas tem uma gordura resistente que fica por cima. Como se trata o sulco, por exemplo, meus alunos perguntam? Depende. Depende do que o meu paciente está disposto a investir, depende do grau de envelhecimento do meu paciente. Por exemplo, chega um paciente com grau de envelhecimento grande e ele está disposto a investir 2 ml de preenchedor, né? O ideal seria a gente fazer o quê? Primeiro, bioestimulação de colágeno nesse meu paciente. Depois poderia sustentar com fio, né? No final poderia entrar com preenchedor em locais pontuais, tá? Ácido hialurônico hoje eu uso em locais muito pontuais, tá? Eu não uso mais, principalmente para questão de sustentação malária e zigomática, eu praticamente não uso mais. Eu já uso muito mais os bioestimuladores, como por exemplo o Elancei e a hidroxiapatita de cálcio, que eu gosto muito para essa região, para ressustentar, pontos de sustentação à distância, que a gente melhora o sulco nasogeniano, tá? Depois a gente puxa com fio, né? E no final a gente pode fazer um refinamento com ácido hialurônico. Eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Mas o meu paciente não tem condições de fazer tudo isso. Aí como que eu vou trabalhar com esse paciente? Porque a queixa dele é sulco nasogeniano profundo. Aí sim, eu preencheria o sulco nasogeniano, colocaria uma seringa de cada lado, talvez, né? Não na mesma sessão, dependendo, né, como que o paciente estaria. Então, é assim que funciona. A gente tem que poder verificar, né, a necessidade do paciente e também o que o paciente está disposto a investir, para a gente poder entregar o que ele realmente espera da melhor forma possível. E claro que a gente vai falar para ele que o resultado vai ser de acordo com aquilo que a gente vai estar usando, tá? Mas para gerenciar o envelhecimento hoje, a gente principalmente precisa cuidar da parte intrínseca, né? E, inclusive, não só reposição de vitaminas, minerais e cuidar do nosso intestino, enfim, tudo isso é extremamente importante. Eu não vejo mais hoje eu trabalhando sem fazer isso, tá? Mas também a questão de alimentação adequada, né? A questão de atividade física, ingestão hídrica, né? Tudo isso é extremamente importante, a gente tem que poder conscientizar os nossos pacientes. Além disso, também todos os cuidados que o paciente vai ter com a pele, né? Não adianta nada a gente colocar os melhores produtos, né? Fazer os melhores procedimentos, dar as melhores fórmulas, que a gente sabe que não são baratas para o paciente estar usando, mas eu digo que a fórmula é um investimento de saúde, inclusive, né? Não só para ficar bonito, mas também para ficar saudável, né? A gente então também tem a questão dos cuidados que o paciente tem que ter em casa, né? Fazer uma boa limpeza da pele, porque a gente sabe que hoje as próprias maquiagens, enfim, o próprio filtro solar, a gente também tem a questão de metais pesados, né? De substâncias que vão estar potencializando o envelhecimento, então a gente precisa fazer uma boa limpeza da pele, principalmente à noite, né? Não deixar água muito quente no rosto, secador de cabelo muito quente, porque o calor também não é adequado, né? Uso de água termal, né? Hidratar bem a nossa pele, né? Também é extremamente importante.
tá fazendo uso de vitamina C tópica, creme com ácido retinóico, o ácido retinóico, a vitamina A, né, os retinóis em geral, são extremamente importantes, sim, para o gerenciamento do envelhecimento. Eles estão diretamente ligados a rejuvenescimento, né, a questão de melhora da pele como um todo, melhora de manchas, enfim. Então a gente tem sim a questão da vitamina A, dos retinóis, que são super importantes, tá, que a gente pode indicando para os pacientes usar. Sempre quando a gente for indicar ácido para o paciente usar, tem que ser à noite, né? Os ácidos a gente indica à noite, para o paciente não estar usando durante o dia, para não sofrer, enfim, a própria degradação do produto, como inclusive piorar manchas, enfim, tá? O que você acha do microagulhamento? Eu acho o microagulhamento sensacional, tá? O microagulhamento é um artifício que a gente tem, que talvez seja um pouco mais barato que os próprios bioestimuladores injetáveis, né? Um não substitui o outro de forma alguma. A gente usa o microagulhamento principalmente para preparação da pele, tá? Ele estimula a produção de colágeno de uma forma mecânica, tá? A gente consegue melhorar poros, consegue melhorar a textura da pele. A gente inclusive pode associar o microagulhamento com ácido retinóico, né? A gente pode aplicar um peeling logo após o microagulhamento, os resultados ficam fantásticos, né? Então a gente faz, antes de fazer tudo, de começar a injetar produto no paciente, a gente pode gerenciar a pele do paciente, tá? Então fazendo esse gerenciamento, essa melhora da pele, usando microagulhamento, peelings, limpeza de pele, enfim, tá? Raquel, indica alguma forma, para quê? Para estimulação de colágeno, enfim, indico sim, tenho várias indicações de fórmulas que posso mandar para vocês, inclusive quem quiser no WhatsApp eu mando para vocês depois, tá? Precisa ser uso alternado? Você diz do microagulhamento? Não entendi a pergunta. Fórmula do ácido retinóico? Sim, Raquel, eu posso te indicar. A gente pode usar o ácido retinóico associado com outros. O ácido retinóico é 0,025, pode ser manipulado, ou inclusive a gente pode usar algumas substâncias já prontas que já existem, né, comerciais também, que contêm o ácido retinóico, o próprio Vitanol, né, o Vitanol tem essas substâncias, o Vitacid também tem, tá? Mando no Telegram, tem o grupo do Telegram, tenho 2 grupos no Telegram, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho um grupo que ele é privado, que as pessoas me solicitam para eu incluir no grupo, e tem um outro grupo que é aberto, que quem quiser entrar no grupo pode entrar, tá? Pode, Laura, pode me pedir, que eu passo para vocês, e vou passar no grupo do Telegram também. Boa dica, Camila. Tá? Então, pessoal, o gerenciamento do envelhecimento é isso. A gente não pode mais olhar o paciente como uma simples ruga, né? Uma simples pitose. A gente tem que poder enxergar e olhar para o paciente como um todo, né? E tem que poder gerenciar, né, essa questão individual de cada paciente, até porque a gente sabe que cada pessoa responde de uma forma diferente, né? Então a gente precisa estar indicando o melhor para aquele paciente poder realmente tomar, tá? E também indicando os melhores procedimentos, né, para poder ter uma resposta boa no resultado daquele paciente, porque a gente vende o que? A gente vende resultado, né? Então, como a gente vende resultado, a gente quer ter o melhor resultado possível, pelo menos eu, né, trabalho dessa forma. Quando eu faço um botox no meu paciente, eu quero que dure o máximo de tempo possível, né? Eu já trabalho com uma toxina boa, eu trabalho com uma diluição adequada, já boto uma quantidade adequada de produto para realmente meu paciente ter uma durabilidade maior, né? Eu já indico para ele tomar uma fórmula via oral, indico um creme para ele estar usando, né, para potencializar também efeito. Então tudo isso é extremamente importante, tá? Eu quero o Telegram também, me chama lá no Instagram, no WhatsApp, que eu mando para vocês o meu link do Telegram, que vocês podem entrar, tem um grupo aberto. E eu tô aprendendo o Telegram também ainda, não sei se vocês já estão craques, eu ainda não tô, né? Eu não consegui parar para ver com muita tranquilidade, porque a gente tem, né, estamos em casa, sim, cancelamos cursos, sim, cancelamos atendimento, sim, porém eu não parei de trabalhar ainda, gente, eu não parei de trabalhar, eu tô assim, produzindo muito conteúdo, produzindo muita aula,
lendo muito. Então, a Márcia me perguntou, mora em Canoas, tem algum médico para cuidar do meu rosto? Márcia, sim. Tenho pessoas para te indicar de Canoas. Eu atendo em Novo Hamburgo, que é pertinho. Eu tenho inclusive pacientes que vêm de Canoas que eu atendo aqui. Mas eu te indico sim, né? Depois se quiser me chamar também no inbox, que eu passo para ti essas indicações, tá bem? Que mais? Sobre gerenciamento do envelhecimento. Então é isso, né? Hoje a gente realmente consegue gerenciar o envelhecimento, melhorar a aparência do paciente, né? De uma forma muito maior do que a gente tinha um tempo atrás, né? Eu lembro quando eu era criança, eu não usava filtro solar. Eu comecei a usar filtro solar, eu acho que eu já devia ter uns 7, 8 anos. Começou a ter Sandal, Coppertone, e não era nem a proteção adequada, né? A gente não tinha nem todas as proteções que a gente tem hoje. Então, a gente sabe que isso evoluiu muito nos últimos anos e hoje, além de toda a questão, né, que a gente tem de cuidados com a pele, de produtos, enfim, a gente tem toda a questão de nutracêuticos que a gente pode estar tomando também e toda a questão de produtos injetáveis e não injetáveis, né, que a gente tem disponíveis também para melhorar a pele do paciente, né? Eu falei na live de ontem que eu tentei fazer que não deu muito certo, mas eu lembro que quando eu era criança, devia ter uns 4, 5 anos, eu olhava para minha avó, ela já era uma vovozinha, ela já tinha rugas, já tinha o cabelo mais branquinho, já se vestia igual uma vovozinha, né? E hoje meus filhos têm uma avó totalmente diferente que eu tive. E eu tenho certeza que talvez os meus netos vão ter uma avó diferente, porque a gente realmente conseguiu gerenciar e melhorar a aparência das pessoas, né? Com todos os procedimentos que a gente tem disponíveis hoje na nossa área, né? E além, não só procedimentos que a gente vai estar fazendo em consultório, como toda a questão que o paciente vai estar fazendo em casa também, tanto com o uso de fórmulas nutracêuticas, como a questão de nutricosméticos também a questão do cuidado com exposição solar. Eu falo sempre para meus pacientes, em dezembro todo mundo aplica toxina botulínica, né? Todo mundo quer ficar bonito pro Natal, pro Novo, tá ótimo, certíssimo. E a gente tem que continuar incentivando os pacientes, inclusive a gente também quer, né, fazer em dezembro para ficar bem. Inclusive meu aniversário é em dezembro, antes do meu aniversário eu faço os procedimentos porque, né, a gente vai ficar mais velho na idade, mas na aparência não quer ficar. Então, só que a gente sabe que nesse período a gente vai se expor mais ao sol, vai pra praia, né? A gente até come um pouco errado, a gente tem muita festa, né? Final do ano a gente acaba mudando um pouco os hábitos. Então, vai durar menos os procedimentos estéticos. Então, chega o paciente em março e diz, meu botox já não tá mais funcionando, não tá mais tão bem. E realmente, o próprio sol vai aumentar a degradação do produto, vai potencializar a degradação. Tá? E o próprio calor, né? Então a gente vai ter uma diminuição do tempo, sim, nesse período do ano, então já é importante avisar o paciente, né? Falar para o paciente, nessa época dura um pouco menos, mas não vamos deixar de fazer por isso, né? Eu fiz em dezembro a minha aplicação, aqui no orbicular já tá aparecendo um pouco, mas no frontal e nos corrugadores ainda não. Eu aplico a cada 4 meses e hoje eu vejo que o meu músculo já tem um relaxamento muito maior. Então as pessoas que falam, quando a gente aplica toxina, muito seguido para de funcionar. Não, a gente tem que aplicar no tempo adequado, nas doses adequadas, seguindo os protocolos sempre, mas se eu aplicar a cada 4 meses ou a cada 6 meses, eu vou promover um relaxamento maior do meu músculo ao longo do tempo. Né? Então, claro que não é na primeira vez que isso vai acontecer, nem na segunda vez, nem na terceira e nem na quarta, né? Isso eu digo ao longo dos anos, a gente vai promovendo um relaxamento da musculatura e ele não volta mais como ele era antes. Teve um período que eu fiquei grávida, dei mamar, e eu fiquei 2 anos sem aplicar toxina e as pessoas não viam que eu tava sem toxina, porque realmente o meu músculo não tinha voltado da forma adequada, né? Não tinha voltado ao normal, né? Porque a gente tem já um relaxamento maior da musculatura e funciona por muito mais tempo, tá? Exercícios físicos intensos, como crossfit, aceleram o envelhecimento. Na verdade, a gente tem sim um maior estresse oxidativo, tá?
Esses pacientes têm que fazer uma modulação, uma fisiologia integrativa de uma forma mais acentuada, tá? Por quê? Porque eles vão estar tendo elétron desemparelhado e vão poder estar sofrendo mais oxidação, tá? Então, esses pacientes têm um nível de oxidação, um nível de estresse muito maior em relação celular, tá? Então, esses pacientes sim têm que estar gerenciando isso de uma forma muito mais intensa, né? E também tendo todos os outros cuidados, a exposição solar, enfim, porque às vezes eles também fazem muita coisa ao ar livre, tem uma exposição solar muito mais intensa e também vão potencializando e acelerando o envelhecimento. Né? A gente sabe que o sol, na parte extrínseca, o sol, o cigarro, o álcool e o estilo de vida potencializam o envelhecimento, né? Então, a gente também tem essa questão de ambiente, tá? Mas a atividade física é sensacional, porém, atividades físicas mais intensas, a gente vai ter uma aceleração sim, porque a gente tem um estresse oxidativo maior. Na época de dificuldade eu estudava in situ, eu fazia pesquisa em citogenética, a gente fazia cometa e micronúcleo para ver o dano do DNA, tá? Então a gente fez uma pesquisa em atletas que faziam atividades intensas e eles tinham realmente um maior estresse, uma maior oxidação a nível celular. Tá? Às vezes reversível, porque a gente tem todo o nosso sistema do organismo que faz realmente, consegue reverter, né, esse estresse todo oxidativo, outras vezes não, e aí sim é importante entrar com antioxidantes para esse paciente, né, antiglicantes também é importante. Para quem faz muita atividade física, para pacientes fumantes, é importante tomar antiglicante, porque eles têm uma glicação acentuada. Para quem come muito doce, também, né? Porque a gente sabe que o açúcar, o cigarro, né? E tudo que é muito intenso fisicamente aumenta a glicação, tá? Então a gente precisa estar dando antiglicantes, antioxidantes para esses pacientes, tá? O que significa esse relaxamento muscular? Na verdade, esse relaxamento muscular a gente faz aqui, quando a gente aplica a toxina botulínica, a gente não chega a paralisar o músculo, a gente faz um relaxamento muscular. E a gente tem o que? A gente tem os axônios, né? Que a gente tem novos axônios que vão estar sendo novos brotamentos que vão estar acontecendo, promovendo de novo aquela liberação da acetilcolina para fazer a contração muscular. Quando a gente faz a toxina botulínica, a toxina vai se ligar naquele neurotransmissor, impedindo a passagem da acetilcolina e fazendo com que o músculo não consiga ter a contração da mesma forma, promovendo o relaxamento muscular, né? E quando a gente faz a aplicação de toxina a cada 4 meses ou a cada 6 meses, dependendo do paciente, a gente não vai conseguir voltar, né? Aqueles axônios, mesmo que eles se reconstituem, eles já vão estar sendo bloqueados novamente pela toxina, impedindo a passagem da acetilcolina, deixando o músculo numa conformação relaxada, tá? Então, realmente, que antiglicante tu indica? Glicoxil, por exemplo. O glicoxil é um antiglicante muito bom que a gente tem hoje disponível, que pode ser manipulado, né? E que eu sempre indico para meus pacientes fumantes, principalmente, tá? Que é extremamente importante tomar para conseguir pelo menos reparar um pouco. O nosso organismo repara, mas a gente tem até um certo ponto que a gente consegue esse reparo e a gente vai estar melhorando e ajudando o nosso organismo com o antiglicante e os antioxidantes que a gente pode estar usando, tá? Então, tudo isso é parte do gerenciamento do envelhecimento. Para a gente poder fazer um bom gerenciamento, a gente tem que poder ter, né, bons artifícios, né, na mão, né, para poder estar utilizando nos nossos pacientes e com a gente mesmo, né? É importante a gente também usar, né? Além da gente ser uma vitrine para o nosso paciente, também a gente tem que saber como que as coisas funcionam, né? O que funciona melhor em mim, enfim, para a gente também saber como explicar melhor para o paciente, tá? Falando ainda da parte do envelhecimento facial, a gente sabe, né, que a gente tem as 7 quedas da face, né, que são daí que vão se transformar em pitoses, né,
Essas pitoses, então, a gente consegue também melhorar até um certo ponto. Então, às vezes, tu vai receber no teu consultório uma paciente com, vamos supor, 70 anos, que nunca teve cuidado nenhum com a pele, tinha exposição solar, nem filtro solar não usava e nunca fez procedimento estético nenhum, já com um nível de envelhecimento bem acentuado. O que tu vai indicar para essa paciente? Por onde tu vai começar? É difícil, né? Muitas vezes a gente consegue melhorar um pouco ao longo dos anos e a gente tem que explicar isso para a paciente. Não adianta às vezes fazer uma toxina nela. Ela já tem as rugas profundas a gente não vai conseguir tirar com a aplicação de toxina, a gente vai conseguir fazer com que elas não piorem, porque a toxina faz isso. Ela faz com que as rugas não piorem e também relaxa de uma forma muito sutil as rugas finas. Mas as rugas mais profundas não. Então chega uma paciente nesse nível, né, para realmente aplicar uma toxina botulínica, eu nem aplico, porque ela vai dizer e vai voltar e vai falar, olha, não funcionou o procedimento. E realmente é essa sensação que a gente vai ter. Ela até vai paralisar, vai ter um relaxamento muscular, não vai conseguir mexer a musculatura da mesma forma, mas aquelas rugas profundas não vão sair, não vão ser eliminadas daquela paciente. Né? Então, esses pacientes que têm um envelhecimento já mais acentuado, a gente tem que realmente poder avaliar o que fazer e como fazer e se realmente, né, a gente tem como entregar aquilo que o paciente espera. Nem sempre a gente consegue entregar aquilo que o paciente espera da gente, tá? Mas sim, a gente, né, daqui a um pouco convence esse paciente de fazer uma bioestimulação de colágeno, pôr um fio, e aí ao longo do tempo a gente vai conseguir ter uma melhora e um gerenciamento desse envelhecimento, sim. A gente não consegue rejuvenescer ninguém, a gente consegue gerenciar o envelhecimento, são coisas totalmente distintas, tá? E o que a gente tem que fazer o paciente entender hoje, cada vez mais, que a gente tem que trabalhar na prevenção. Né? Isso em tudo, não só na harmonização facial, inclusive na questão médica, né? Na questão toda nutricional, na questão de doenças. Se a gente prevenir, a gente não vai ficar doente, né? Se a gente tiver um bom porte de vitamina D, vitamina C, ômega 3, zinco, magnésio, né? K2, a gente sabe que a gente vai conseguir deixar o paciente, né, mais saudável, o sistema imunológico mais adequado, evitando que esse paciente adoeça, que ele fique doente. E a mesma coisa na harmonização facial. Tudo bom, Bruno? Que legal te ter aqui comigo, muito legal. Acho que meus filhos chegaram da piscina e estão ali na porta. Tem idade para usar o fio? Na verdade, a gente não tem uma idade, a gente tem que ter indicação, né? O paciente tem que ter indicação para a gente poder usar o fio, né? Se ele tiver indicação, claro que a gente não faz procedimento em pacientes, né, com menores de idade, enfim, né? Então, a partir dos 30 anos, enfim, a gente tem, né, já indicações, às vezes, de pacientes que têm uma pitose mais acentuada em alguma região e a gente consegue melhorar através do uso de fios. E hoje, gente, os fios estão crescendo cada vez mais, a gente está com cada vez mais técnicas, né, disponíveis e protocolos, enfim, que a gente consegue realmente, né, uma melhora muito grande, porque o fio, né, os fios de PDO, PCL, PLLA, enfim, a gente tem hoje uma série de produtos que além de a gente conseguir fazer, né, fazer um lifting, fazer melhorar, fazer uma tração no paciente, a gente também consegue fazer o estímulo de colágeno com os fios, né? Então os fios também vão estar estimulando o colágeno, melhorando a pele do paciente, né? Então essa questão toda, sim, que vai fazer muita diferença, né, no final dos nossos procedimentos, quando a gente tem realmente a indicação correta, né, o planejamento, né, o planejamento é extremamente importante, esse gerenciamento, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, qual o grau de envelhecimento desse paciente, a gente vai conseguir ter resultados mais adequados para o paciente ficar satisfeito, né, no final do procedimento, e a gente também, né, porque o que a gente quer? Que o paciente fique satisfeito. O paciente estando satisfeito, a gente também vai estar, né? Então, e procedimento estético não é um procedimento, não é o paciente uma vez no consultório. O paciente tem que estar pelo menos a cada 6 meses dentro do consultório,
né, para aplicação da toxina a cada 6 meses pelo menos, né, enfim, eu tenho uma foto minha do meu antes e depois, eu sempre brinco que eu falo que eu não tiro fotos minhas de antes e depois, a gente acaba fazendo, um colega faz, a gente mesmo faz, então a gente acaba não tendo fotos, que é um erro, inclusive, mas eu fui renovar meu passaporte e eu me assustei quando eu vi minha foto de 10 anos atrás e a foto de agora, né? Porque eu fiquei olhando aquela foto e fiquei pensando, gente, a diferença de contorno, né? Então toda a questão de contorno facial, lábio, né? Arqueamento de sobrancelha, como melhorou, né? De uma foto para outra. E eu fiquei imaginando como que estaria se eu não tivesse feito nada, né? Então isso é hoje harmonização facial no meu ponto de vista, tá? Não é só colocar um monte de preenchedor no paciente, é poder fazer um planejamento adequado para melhorar o paciente ao longo do tempo. Não é em uma vez só que a gente vai fazer isso. O paciente tem que estar no consultório, né, seguidamente fazendo procedimentos para poder ter essa melhora gradativamente, né? E a gente não precisa dar um orçamento milionário para o paciente na primeira vez que ele vai. A gente pode começar aos poucos e o paciente vai fazendo, vai pagando conforme ele faz e no final das contas ele nem vai sentir muito, né? Então a gente pode também está gerenciando dessa forma. Mas uma das coisas mais importantes é trabalhar na prevenção, tá? Então explicar para os pacientes que quanto mais cedo eles começarem, melhor, né? Menos ruga profunda vai ter, menos pitose vai ter, né? Mais a gente vai conseguir conservar aquela pele, menos flacidez, né? Se a gente para de produzir colágeno, mais ou menos ali a partir dos 30 anos, depois a gente começa a ter uma perda, nos primeiros anos mais intensa, depois a menopausa também, né? A pele vai ficando fininha e diminuindo esse colágeno. Se eu começar a usar um bioestimulador de colágeno a partir dessa idade, quando a gente para ou diminui a produção, ótimo, porque a gente vai fazer com que o nosso corpo continue produzindo, né? Então a gente tem que olhar para o produto que a gente vai estar colocando e ofertando para esse paciente e para a parte intrínseca. Eu tenho que dar boas condições intrínsecas para o paciente poder transformar e realmente ter o colágeno na pele, o colágeno formado, né? Não adianta só a gente colocar o produto, a gente além de colocar o produto, vai ter que dar o terreno adequado, né? Se a gente não tiver, né, o aminoácido, mais a vitamina C, mais o ferro, mais o selênio, mais o cobre, né, e o silício orgânico, a gente também não vai ter um terreno preparado e adequado para o paciente, mesmo que aquele fibroblasto seja estimulado, né? Então a gente tem que ter esse gerenciamento como um todo, tá? Qual a tua visão sobre o Bolca, Andrelise? Eu usei muito pouco, tá? Eu vi alguns treinamentos, tem uma grande amiga minha que faz treinamentos em Florianópolis, né? Tem alguns alunos que já estavam testando para usar, é um produto muito novo, né? Mas faz um microagulhamento e o Bolca seria um produto que a gente vai estar usando para fazer o drug delivery, principalmente, né? Para melhorar a textura e a qualidade da pele. Me parece ter resultados muito bons, né? Eu não usei o produto ainda, mas o que eu já li, o que eu já vi, o que eu já me informei sobre o produto, eu achei extremamente importante, interessante e de repente seja muito interessante testar esse produto, né? Mas ele seria mais para preparo de pele mesmo, né? Antes de tudo, a gente prepara a pele com microagulhamento, com substâncias adequadas que vão estar melhorando e rejuvenescendo, né? Melhorando a textura, a espessura da pele, vão estar preparando aquela pele para eu receber os próximos procedimentos estéticos de uma forma adequada. A suplementação via oral tem um prazo no máximo para utilizarmos de forma segura ou devemos trocar de tempos em tempos? Olha, Sami, eu às vezes mudo as fórmulas do paciente, tá? Mas a gente sabe que o envelhecimento não para, né? A gente não consegue parar o envelhecimento. Então, todo o processo de envelhecimento vai continuar, vai estar continuando. Então, quando que a gente tem que tomar? Sempre. Tá? Todas essas fórmulas nutracêuticas, essas vitaminas, claro que a gente pode estar alterando. O legal às vezes é ver os exames do paciente para ver como que ele tá, se daqui a um pouco ele tá com uma quantidade adequada daquela vitamina, não preciso mais dar para o paciente usar, porque ele tá adequado,
né? Então é legal, daqui a um pouco a gente não pode prescrever exames, dentistas podem, médicos podem, enfim, mas a gente pode pedir para o paciente, de repente, trazer os últimos exames que ele fez, ou ter uma parceria com algum colega que possa fazer a solicitação para nós, e a gente também poder estar verificando junto com esse colega. Por isso que é muito importante trabalhar em equipe, né? Eu acho que hoje a gente não tem que trabalhar sozinho, a gente tem que se juntar, trabalhar juntos para poder também oferecer o melhor para o nosso paciente, tá? Quais exames a Tati está perguntando, tá? Enfim, tem uma lista de exames, tá? Principalmente exames progesterona, DHT, cortisol, próprio hemograma, vitamina A, todo o complexo B, vitaminas todas. É uma série de exames, eu posso estar te encaminhando, Tati, me chama no inbox, que podem ser feitos, inclusive dia 19 de setembro de 2020 em Porto Alegre. Eu vou estar organizando um meeting, trazendo pessoas do Brasil inteiro, inclusive o Bruno Bastos, que estava aqui com a gente antes, não sei se ele ainda está. O Bruno também está convidado por esse dia para estar conosco, ele é excelente, fala de bioestimuladores, ele é de Brasília. Também vai estar conosco a doutora Patrícia Regina, que fala sobre fisiologia integrativa, como fazer os nossos procedimentos estéticos durarem mais, tá? Extremamente interessante, uma aula muito legal, e ela sim tem total, né, domínio dessa área, né, e tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, né? Eu sou uma aspirante, uma iniciante nessa área, eu amo, né, adoro, estudo, porque realmente tenho muito prazer nisso, gosto dessas rotas metabólicas todas, né, rotas hormonais, enfim, mas a gente sabe que é muito complexo, né, e tem pessoas específicas que fazem praticamente só isso, né? E aí a Paty é uma delas, que fala muito bem sobre o assunto. Ela vai trazer uma palestra inédita pro próximo meeting, tá? Que eu conversei com ela já. Ela vai falar da linha de fisiologia integrativa, sim, porém ela vai fazer uma palestra diferente do que já foi feita, né? Até pra gente ter novidades. E sempre tem novidades, porque as coisas mudam muito e mudam muito rápido, tá? A Paty é maravilhosa, sim, quem conhece, quem já ouviu ela, é maravilhosa, a aula dela, assim, tu podia ficar assistindo o dia inteiro que não canse, ela sabe muito, tá? Além disso, a gente vai ter no meeting também alguns professores falando de fios de sustentação, fios de PDO, a gente vai ter bioestimuladores de colágeno, todas as novidades da área, tudo o que tem de novo, né? A gente vai ter toda a parte, então, de fisiologia integrativa, nutracêuticos, modulação intrínseca, como fazer procedimentos durarem mais, toda a parte de intercorrências, né? O que a gente sabe que está acontecendo de intercorrências, o que a gente faz, o que a gente não faz mais. Hoje mudaram muitos protocolos, porque a gente viu que não estava dando certo, tinha muita intercorrência acontecendo em relação a alguns protocolos, e o que acontece, como que resolve isso, né? Como que a gente faz para isso não acontecer? Então a gente vai ter uma aula muito boa com uma profissional incrível, não vou revelar o nome dela ainda, mas vai estar falando sobre intercorrências e como resolver as intercorrências. E além disso, essas pessoas todas que vão estar no meeting, a gente vai ter como aliados para poder contar um com os outros, né? Eu acho que isso é o mais importante, meus alunos sabem que podem contar comigo sempre, né? Aquilo que eu sei, o pouco que eu sei, eu tento ajudar sempre, para a gente poder fazer o melhor trabalho possível, né, sem ou com o mínimo de intercorrências possíveis, né? Quem tá na área pode acontecer, e se acontecer, como que eu resolvo, tá? Alguma dica de livro, leitura? Tenho sim, Fran. Me pede ali no inbox que eu te mando, tenho bastante material, tenho bastante literatura, tenho muito artigo, eu posso estar disponibilizando para ti, tá? O curso do dia 8, esse que você falou há pouco, que são teus histories, tá? É um meeting. 8 e 9 de abril vai ter um meeting gratuito, ele é promovido pela ODUS, tá? A ODUS é uma faculdade de odontologia que eu ministro aula nessa faculdade. Ele é totalmente gratuito, é só entrar no site e se inscrever, tá? Vão ter profissionais assim maravilhosos, né, falando de diversos assuntos. Eu disponibilizei também o conteúdo programático desse meeting online, já que a gente está em casa, vamos aproveitar, vamos estudar, né, gente? Ninguém está querendo cobrar por isso, a gente quer realmente passar o melhor, e vocês também podem nos passar, a gente tem que trocar informação, trocar experiência e
realmente poder fazer o melhor sempre. Um dos melhores cursos que já fiz foi com você. Ai, querida, que bom. E principalmente acompanhamento após. Eu acho extremamente importante, gente. Quem dá curso tem que ter esse acompanhamento. É uma dedicação que a gente tem que ter o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tem que poder estar acompanhando o nosso aluno. A gente tem dúvidas, sim, e é muito natural, né? Às vezes os alunos, logo depois do curso, chamam muito, depois param de chamar, eu até chamo de volta. E aí, tá tudo bem? Tá vivo ainda? Por quê? Porque faz parte do processo de aprendizagem, né? A Andréia, olha só, gente, Andréia Maurina, anotem esse nome, sigam ela no Instagram. Ela é uma grande amiga minha, ela é esposa de um médico lá de Caxias, que foi meu aluno num curso. Hoje ele já tá voando na harmonização facial também. Ela faz seguro, tá, de responsabilidade civil. É extremamente importante a gente ter um seguro de responsabilidade civil, né, para se qualquer coisa acontecer, a gente vai ter, vai estar assegurado para isso. Eu não tenho muita propriedade para falar do assunto, mas a Andréia fala com vocês, ela é extremamente querida, podem chamar ela, adicione no Instagram, chamem ela no inbox, que ela vai dar todas as informações. Vários alunos meus eu indico para fazer o seguro com ela, inclusive eu, né, faço meu seguro de responsabilidade civil com a Andréia, tá bem? A Fran tá perguntando, este curso é só para dentistas, prof? Vi que pede CRO. Gente, eu vou perguntar, já me perguntaram isso hoje, não sei. Eu sei que a ODOS é uma faculdade de odontologia que só recebe alunos dentistas para fazer especialização. Agora o meeting online, se for só para dentistas, eu pergunto para Renata daqui a pouco, se for, eu aviso vocês, eu até vou tentar, né, nos colocar no meio aí da jogada, mas eu até acho que não, eu acho que podem todos se inscreverem, né, todo mundo que pode atuar na área, mas a gente vai conversando depois, me chamem no WhatsApp ou no inbox, terá certificação sim, pelo que eu vi tem certificado, tá? Obrigada, gente, eu agradeço todo o carinho de vocês. A Paty sempre me ajuda, a Fran me falando, sim, ajudo com muito carinho, com muito amor, nunca nenhuma palavra, nenhuma dúvida é boba, não é, gente, tá? Eu nunca considero dessa forma, eu acho que não, que a gente tem que saber lidar de uma forma diferente com isso. Andréia Maurina é o nome dela, tá? A Raquel tá perguntando, Andréia Maurina, ela tá embaixo da tua pergunta, ó, Raquel, esse é o perfil dela, é a Andréia, não é underline, agora me fugiu, Maurina. Não é underline, peraí que eu já lembro. Gente, muito obrigada. Agradeço, né, a todos. Ontem a gente não conseguiu, não deu certo. A Andréia colocou o telefone dela ali, tá? A live vai ficar disponível nos stories por 24 horas. Depois eu vou tentar gravá-la para botar no Telegram, tá? E qualquer dúvida, entre em contato, que sempre com muito carinho eu vou estar recebendo todas as dúvidas, todas as críticas também, né? E também vamos construir juntos, trocar figurinhas daquilo que eu não sei, também sempre quero aprender, tá? Underline, gente, é isso mesmo, é Andréia, underline, Maurina, tá? É o Instagram dela, tá? Amei ter vocês aqui. Né? Infelizmente ontem aconteceu aquele imprevisto e vou contar, segunda-feira às 16 horas, gente, não percam, vai ser sensacional. Eu e o Dr. João Valença, o João Valença é um colega meu, ele é cirurgião dentista, ele foi meu aluno na ODOS, hoje é um grande amigo, parceiro total de cursos, eu dou cursos junto com ele, né? Então ele é extremamente estudioso e a gente vai falar segunda-feira sobre intercorrências juntos, às 16 horas, aqui no Instagram, tá? Eu vou esperar vocês, vou estar divulgando pra gente poder atingir o máximo de pessoas possíveis, porque realmente, né, vai ser uma live muito legal, tá? Que a gente vai estar falando sobre um curso que a gente também vai estar lançando, um curso de intercorrências que até então não tinha. A gente está lançando esse curso e também a gente tem um grupo, né, de apoio de intercorrências no estado que a gente faz parte, a gente vai falar um pouco disso também, tá? Então todos podem contar sempre com a gente para tudo que precisar, aquilo que tiver no nosso alcance, sempre de coração vai ser feito, tá? Pessoal, tá acabando o tempo, tá? Fiquei muito feliz de estar com vocês hoje, na plena sexta-feira, né? Então, segunda-feira
às 16 horas de novo, né? Então vai ser o assunto intercorrentes. Eu normalmente não divulgo o assunto antes, às vezes o assunto é surpresa, às vezes eu divulgo só umas horinhas antes, mas hoje, né, eu tô divulgando para vocês já que o assunto de segunda-feira vai ser intercorrências, o que pode dar errado e como a gente faz para resolver, né? Para amenizar a situação. Certo, pessoal? Muito, muito, muito obrigada de coração, tá? Por todo o carinho. Nossa, o carinho de vocês e tudo que vocês me falam, assim, faz muita diferença na minha vida e só faz eu ter mais motivos, né, para poder continuar sempre mais, para poder buscar sempre o melhor para todos, né, e para poder estar sempre junto com vocês, tá? Muito, muito, muito obrigada e a gente vai conversando, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, Telegram, né, locais pra gente ter acesso e poder estar conversando que não faltam hoje em dia, graças a Deus, tá? Muito obrigada, um beijo grande no coração, um ótimo final de semana. Não esqueçam de também olhar o Instagram do Dr. Vitor Sorrentino e Anthony Wonk, tá? Que são realmente, eles falam muito bem do Covid-19, né, nesse período que a gente está vivendo. Eu achei muito coerente as colocações deles. Então, quem puder, lá nos meus stories tem o Instagram deles. Beijo e até segunda.